A gente está aqui hoje para destacar os novos exames da qual está sendo feito, que são os exames toxicológicos, e explicar mais aprofundadamente como está funcionando na prática este exame toxicológico. Tá? Começou a vigorar desde o dia 2 de março. Todos aqueles que têm mudança de categoria em sua habilitação, C, D e E, são obrigados a fazer esse exame toxicológico, da qual existe 6 laboratórios em todo o país, sendo que todos os 6 laboratórios credenciados pelo Denatran é em São Paulo. Sendo que São Paulo não está cumprindo a exigência do Denatran e do CONTRAN, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro e São Paulo ganharam liminar, entraram com liminar na justiça. Minas Gerais e Rio Grande do Sul simplesmente não estão cumprindo, mas não tem liminar favorável. E Santa Catarina está cumprindo a determinação do Denatran e do CONTRAN. Como é que acontece? Todo aquele motorista de caminhão, carreta, ônibus, ou toda aquela empresa que vai contratar um funcionário, ou toda pessoa que vai renovar a habilitação, que tem categoria C, D e E, não necessariamente que tenha exame psicológico, tem que fazer esse exame toxicológico. Como é que funciona? Ainda até a uma autoescola, qualquer autoescola que seja, a autoescola fará a inscrição desse condutor. Consequentemente, ele fica liberado para fazer a foto digital. Se for necessário fazer o plano, que tem atividade remunerada, a gente leva até a psicóloga. Se não, automaticamente ele já é indicado para fazer o exame toxicológico na clínica. Aqui em Tijucas é a clínica CBN que faz. É a única, exclusivamente, a clínica que faz é a clínica CBN. Ela cobra um valor, esse valor não tem nada a ver com a autoescola, é simplesmente um exame adicionado no processo da renovação ou da mudança de categoria do cliente. Ela cobra, hoje a CBN está cobrando R$450. Como funciona? A gente indica que o cliente vá até a CBN, lá é coletado o material para o devido exame. Qual será esse material? 4 centímetros de cabelo, caso a pessoa não tenha raspado as 20 unhas das mãos, tá? Das 20 unhas, ou pelo pubiano, ou qualquer pelo do corpo da pessoa. Por que 4 centímetros? Por que não do sangue? Porque o sangue, ele dá o resultado de 3 dias, se a pessoa usou algum tipo de produto químico, seja crack, cocaína, heroína, maconha, arrebite, e tantos outros tipos de substâncias químicas. E por que o cabelo? Porque o cabelo, 4 centímetros de cabelo, ele dá um resultado de 90 dias. Ou seja, aquela pessoa que há 50 dias usou algum tipo de entorpecente e ela fez esse ativo. O que significa? Ela não vai poder continuar o exame médico dela, ou seja, não abre no sistema para ela fazer o exame de vista, para que depois a autoescola possa mandar emitir a carteira dela. Ou, se é uma mudança de categoria, a gente não consegue mandar emitir a licença porque falta o exame médico. Porque o médico só vai conseguir abrir o sistema para que ele insira no sistema o resultado do exame médico depois que o laboratório entra no sistema e coloca o resultado do cliente, o resultado do exame toxicológico. Caso negativo, o processo continua normalmente. Caso não, aí vai ter a contraprova, uma série de outros requisitos. Tá? Só fazendo uma observação que a CBN cobra um valor, segundo eles, R$50. Eles mandam via correio o material coletado para São Paulo. A CBN ela está credenciada a um laboratório de São Paulo. Na verdade, é esse laboratório que vai fazer a análise do material recolhido. E é esse laboratório lá em São Paulo que vai colocar no sistema do Detran se o cara usou ou não algum tipo de entorpecente durante aqueles 90 dias anteriores. E demora, segundo a CBN, uns 20 dias para retornar o resultado, para depois a pessoa poder dar continuidade no processo. Outra coisa, todo cidadão que quer renovar a sua habilitação, ele tem até 90 dias antes para renovar a carteira. O que acontece naturalmente? As pessoas esperam os 30 dias depois do vencimento para renovar a carteira. Então, o cidadão que é motorista de ônibus, de caminhão, de carreta, e espera esses 30 dias para depois renovar com esse exame toxicológico, vai ficar parado dentro da empresa, porque vai ter que dirigir com a carteira, ou vai dirigir com a carteira atrasada, com a renovação em atraso.
porque realmente o processo vai demorar. Esses 20 dias, eles dizem, mas até hoje a gente não sabe se realmente leva mais, leva menos, porque todos os estados brasileiros vai tudo para São Paulo. E tem alguns laboratórios, que não é esse que a CBN está credenciado, mas alguns outros laboratórios mandam para o exterior, tá? Porque a complexidade do exame é grande, então tem poucos laboratórios que estão aptos a fazer esse tipo de exame. Por isso que assim, se eu sou um profissional no trânsito, né, sou taxista, sou motorista de ônibus, trabalho com carreta pelo país todo, eu tenho que olhar de vez em quando o vencimento da minha habilitação e antecipar o início da renovação dessa carteira. Porque as autoescolas é apenas um meio da qual a pessoa vai chegar até no exame toxicológico. As autoescolas não vão poder fazer exame e apenas vão indicar as clínicas que vão coletar o material. Então, assim, as pessoas têm que olhar o vencimento da carteira e têm que se programar para esses exames, para que não fique parado ou seus caminhões fiquem retidos em algum lugar do país, porque as seguradoras não carregam por causa do seguro quando a carteira do motorista está em atraso. Então, para evitar um problema maior. Isso será feito a cada renovação de habilitação, Paulo? Exatamente. Mesmo que, foi importante a tua pergunta, mesmo que a pessoa não trabalhe como motorista profissional, mas ele tem na carteira dele categoria C, D ou E, ele é obrigado a fazer o exame toxicológico. A não ser que no momento da inscrição ele assine uma documentação na autoescola pedindo o Detran para rebaixar a categoria, ou seja, ficando ou categoria A, B ou só B, aí depende de como ele está habilitado. Quer dizer, perdendo as categorias C, D e E. Aí sim, aí o exame vai ter uma paradinha, mas não vai precisar fazer um toxicológico. É importante observar que muitas pessoas que têm o exame, têm atividade remunerada na carteira, e para não pagar o exame psicológico com a psicóloga por R$80, muitos deles desistem. Também assinam uma declaração na autoescola dizendo que estão desistindo da atividade remunerada. E agora é R$450. Muitas pessoas que são até profissionais, não precisa porque a empresa não pediu, porque lá em São Paulo, não sei onde que eu fui carregar, não pediu. É claro que eles não pedem, porque quando a pessoa da transportadora ou da empresa pega a carteira de habilitação, ele olha a foto, vê os dados, vira o verso, ele vai ver que a pessoa tem atividade remunerada. Jamais vai pedir, entendeu? Porque ele já viu, não vai perguntar se tem, se já está na carteira. Agora, quando não tem, é outro dilema. Olhou, não tem, infelizmente a minha empresa não vai carregar porque você não tem atividade remunerada para que a pessoa, assim diz a legislação, para que a pessoa ande com o caminhão com carga, tá? E tem muitos lugares do país que na fiscalização eles pedem. Outros não, e aí os caminhoneiros sabem todos os trâmites, né? Daí conhece melhor do que a gente. Agora, como instrutor de trânsito, essa novidade é importante em relação à questão da segurança nas estradas, enfim, né? Na verdade, as leis de trânsito, elas mudam diariamente. E muitas vezes, quando a gente sabe dessa mudança, já está pronta, chega a goela abaixo. O que a gente acha? Que essa lei teria que ser, a princípio, para todos. Por que só o profissional? Por que só o caminhoneiro? Porque lá ele toma um arrebite, lá uma vez ou outra, sei lá, cada um sabe da sua situação. Mas assim, a imprudência no trânsito, quantas pessoas são motoristas de carro, né? Vive drogado, né? Matando pessoas. Não precisa nem ser profissional, né? Não. Teria que ser, a regra teria que ser para todos ou para nenhum. Verdade. Tá? Porque daí se tornou frágil, ela direcionou uma determinada categoria, tá? Porque aqueles que são profissionais, aqueles que dependem da categoria C, D e E para o seu exercício da profissão, para o seu sustento. E por que não então para todas as categorias? O que difere se todos andam, né, nas rodovias municipais, estaduais e federais? Então, e ser um exame mais simplificado. Ter mais, por exemplo, a gente ficou sabendo que os valores, que lá em Brusque é R$380. Né? Já me ligou um cidadão perguntando da renovação. Então, assim, cada região está cobrando um valor, entendeu? Dependendo da clínica, da amizade, sei lá. Mediante é quem presta o serviço, né? Então não tem. E quando veio o Detran, nem só repassar as informações para as autoescolas. Ficou todo mundo meio que perdido. A gente ficou mais atento porque os processos de renovações e mudança de categoria, que deu uma diminuída muito grande, fica bloqueado, entendeu? Porque está faltando o exame toxicológico. Tá? E a gente acredita que esses laboratórios, a gente não sabe também, mas pela demanda que vai ser, vão ficar congestionados. A princípio eles dizem que é 20 dias, mas a gente está achando que vai ser muito mais. Tá?
Porque é início, até todos se adaptarem ao sistema, até o sistema realmente funcionar, e uma série de coisas, e então se torna complicado. Então o cidadão, mais uma vez, vai ter que se antecipar para que não tenha prejuízo futuro. E as autoescolas nada vão poder fazer. Ô Paulo, e os simuladores? A questão do simulador, ela foi, como é que eu vou dizer? Ficou até dia 31 de abril, foi tirada a exigência de Santa Catarina, até 31 de abril. A partir de 1º de maio, a autoescola que não tem o simulador vai ter o sistema trancado. A gente não acredita mais no que o Detran fala, porque muda todos os dias, é tipo um vendaval, vai para o sul, para o norte, para o leste. Por quê? As autoescolas que encomendaram o simulador em novembro, que era para receber após 30 dias, até hoje não receberam. Vários amigos nossos. A minha autoescola, que é a autoescola Marcelina, a gente entrou com a liminar na justiça para não ter o simulador na autoescola. Por quê? A gente acha muito mais importante que o cidadão que está tirando a primeira habilitação ele faça as 25 aulas no carro do que ele faça 5 aulas no simulador. Será que a realidade não é melhor do que uma simulação? Está se confundindo, né? O simulador, aquela pessoa que vai fazer carteira para aviação, no avião, do que para carro. Para carro a gente já nasce dentro do carro. Né? A gente percebe o pai, a mãe, o irmão manipulando a gente no dia a dia, tem 3, 4 carros na garagem, aquela coisa toda. Então assim, é diferente. A autoescola Marcelino, ela prefere passar o máximo de conhecimento para os nossos alunos de primeira habilitação em sala de aula. Como consequência, ele vai usar esses conhecimentos no dia a dia dele, no trânsito, vai usar durante a aula prática, porque o instrutor prático vai fazer mais um reforço e ele fica preparado para a prova teórica no Detran. Por isso que a gente tem um dos melhores índices de aprovação dentro da regional do Balneário Camboriú. Qualquer negligência que as autoescolas façam de conhecimento, aí vem o lado fácil ou difícil. Tudo que é fácil se perde fácil. Então, assim, o curso dentro da sala de aula, o curso de primeira habilitação, ele tem que ser um curso cheio de conhecimento. A gente tem que passar o máximo possível de conhecimento para os alunos, para que depois, quando eles pegam a habilitação, aquele primeiro ano, qualquer ocorrência que ele não saiba, que não pode fazer e ele faça, ele possa perder a permissão dele. É um reinício de processo. Tem autoescola aí que só leva o aluno para a sala de aula, é colocar digital, o aluno fica lá no WhatsApp, fumando. A nossa autoescola é diferente. Tem horário das 7 às 10h20, é o aluno dentro da sala de aula, passar o máximo de conhecimento. E se a gente perceber que o aluno não tem condições de ir na prova teórica, a gente não deixa. Porque depois esse aluno é um motorista, daqui 2, 3 meses, vai estar disputando o espaço comigo, com você que está em casa, né, com seus filhos. Não podemos ter pessoas tão imprudentes assim no trânsito como a gente tem hoje. As autoescolas são instituições de ensino, não são produtoras de carteira. Quem produz a carteira é a gráfica lá em Florianópolis. Por isso que a autoescola Marcelina ela tem colocado os melhores carros que pode na frota. A gente tem um Cobalt, temos uma Saveiro, temos um Sandero, todos os carros 1.5, 1.6. Procuramos andar em toda a cidade, procuramos pegar a BR, vamos na 410, na SC 410, vamos lá em Santa Luzia fazer morro, balancinho morro, como se chama, porque o cidadão vai lá para Brusque, vai para Florianópolis. Chega lá, tem um determinado semáforo lá em cima do morro. Ele está na metade do morro, parou o trânsito. Como é que ele vai fazer para arrancar o carro depois? Vai puxar o freio de mão? Vai ficar acelerando? Vai ficar freando, acelerando, embreando o carro ao mesmo tempo? Como é que vai fazer? Por isso que a autoescola não é para ficar só num bairro. A autoescola tem que correr a cidade toda. Hein? Por mais esburacada que esteja, a gente tem que passar o máximo de qualidade possível para o aluno. Para que ele saiba se proteger, ele saiba ser amigável no trânsito, saiba ser honesto, e não seja mais um querendo atropelar a todos porque está atrasado. Tá certo. Um abraço também aqui ao ouvinte, o Sérgio, através do WhatsApp. Ele manda um recado aqui, aquilo que o Paulo acabou de falar, né? Por que somente os caminhoneiros para fazer esse exame? Por que não também as outras categorias, né? Ele diz que há muitas pessoas que andam drogadas no trânsito e ninguém faz nada, né? E é verdade, Sérgio, obrigado pela sua participação. E, consequentemente, é isso que o Paulo falou, né? Que o Paulo defende também que o exame não seja apenas para a categoria de caminhoneiros, mas para todos os motoristas, seja de carro de passeio ou seja de carro de trabalho, né, Paulo? É só mais uma observação. Toda empresa que vai contratar um motorista, um profissional, que tenha a categoria C, D e E, para admissão tem que fazer o exame toxicológico e para demissão também tem que ter o exame toxicológico.
tá? Então, assim, ó, ficou algo bem abrangente. Às vezes a empresa precisa de um caminhoneiro que tem que estar semana que vem lá em São Paulo. Até então, rapidinho, ele fazia esses exames, o admissional, né? O admissional assinava a carteira, ok, o cara já podia ir dirigir. Hoje tem que ter o exame toxicológico, senão não assina a carteira, não pode, tá? Não consegue. Então, ficou muito abrangente para esse setor. Tá? Eu estou contratando um instrutor, ele tem que fazer primeiro o exame toxicológico, tá? Para que depois a gente consiga assinar a carteira dele. Tá certo, então. Paulo César Marcelino, instrutor de trânsito em Tijucas, obrigado pela sua participação conosco. Eu que agradeço a oportunidade de colocar, como sempre, a Autoescola Marcelino à disposição de todos e dizer que a Autoescola em nenhum momento ela vai se furtar a vir até a rádio, qualquer lugar que seja, a prestar os devidos esclarecimentos para a nossa população, que às vezes necessita desses esclarecimentos, né? E a gente está sempre à disposição do público, de modo geral. Para quem não conhece a Autoescola Marcelino, é na rua Galdense Campos, telefone 3263-5455, e a gente está à disposição de todos. Obrigado pela oportunidade.